Eu lembro da primeira vez que percebi que minha vida era diferente das minhas colegas. Eu tinha uns 10 anos, e estava toda animada porque a mamãe tinha conseguido me colocar numa escola particular. No começo, eu achei que aquilo era como ganhar uma chave mágica que abriria portas que sempre estiveram fechadas pra gente. Eu fiquei empolgada com a ideia de ter colegas novos, de aprender mais, de ter uma vida que eu só via nos filmes. Mas logo percebi que essa chave também abriu uma porta de vergonha, cobrança e dor que eu nem sabia que existia dentro de mim. No primeiro dia de aula, eu vi meus colegas chegando em carros grandes, com motoristas, roupas de marca, mochilas caras. Enquanto isso, eu descia de chinelo, uniforme simples e mochila que já tinha passado por umas 3 costuras da minha mãe. Eu tentava disfarçar, mas sabia que os outros percebiam. Eles olhavam de um jeito estranho, como se eu fosse diferente, como se não fosse uma deles. Eu não queria ser diferente. Eu só queria ser aceita. E antes que você me julgue, deixa eu te pedir uma coisa: se inscreve no canal. Porque essa história não é só minha, é também de muita gente que já sentiu vergonha de quem é, que já quis se esconder só para ser aceito. Se você já passou por isso, vai se identificar comigo até o fim. E se ainda não passou, vai entender o que significa crescer tentando caber num lugar que nunca foi feito para você. Asterisco. Nos primeiros dias, eu chegava em casa contando tudo para minha mãe. As salas enormes, os livros coloridos, o lanche da cantina que parecia coisa de novela. Eu queria tanto fazer parte daquilo. Mas com o tempo, eu comecei a perceber a distância entre o que eu vivia em casa e o que meus colegas viviam. Eles falavam de viagens pra praia, de festas em buffet, de videogames caríssimos. Eu só sabia falar da nossa rua apertada, da comida que minha mãe fazia esticando até o fim do mês, e das novelas que a gente assistia na TV. E cada vez que eu falava, eu sentia que minha voz diminuía, que eles não se interessavam. Eu me sentia invisível. Foi nessa época que comecei a olhar para minha mãe de um jeito diferente. Eu sei que ela fazia tudo por mim, que se matava de trabalhar. Mas quando eu via ela chegando na escola com aquele uniforme de faxineira, eu sentia vergonha. Eu sei que parece horrível falar isso, mas era como se cada mancha de cloro na roupa dela fosse uma marca na minha própria pele. Eu só queria ser como as outras meninas. Queria que ninguém percebesse de onde eu vinha. Então, um dia, eu pedi para ela não ir mais me buscar com aquele uniforme. Eu lembro do olhar dela. Parecia que eu tinha acertado uma flecha no coração dela. Mas naquele momento, eu só conseguia pensar em mim, na minha dor, na minha vontade de ser aceita. Eu comecei a inventar histórias. Dizia que a gente tinha piscina em casa, que a gente viajava, que minha mãe era enfermeira. Eu não mentia porque queria enganar. Eu mentia porque queria pertencer. Eu queria que alguém olhasse para mim e me visse como igual. Eu tinha vergonha da verdade. Vergonha de ser pobre, vergonha da nossa casa simples, vergonha de tudo que nos fazia diferentes. E cada vez que eu mentia, eu sentia uma pontada dentro de mim, mas também sentia alívio, porque pelo menos por alguns minutos eu conseguia viver a vida que eu queria. Com o tempo, essa vergonha virou raiva. Eu chegava em casa irritada, descontava na minha mãe. Ela me chamava para conversar, tentava explicar que cada pessoa tem uma vida, que a gente devia se orgulhar do que tinha. Mas eu não conseguia ouvir. Para mim, aquilo soava como desculpa. Eu queria mais. Queria tudo o que eu via no mundo lá fora. E, sem perceber, comecei a tratar minha mãe como se ela fosse a culpada por eu não ter aquilo. Eu a tratava mal, falava de forma seca, fria. Mandava ela esquentar minha comida, passar minha roupa, limpar meu quarto. Eu sabia que estava sendo injusta, mas era como se eu precisasse jogar aquela dor em alguém, e a única pessoa que estava perto era ela. Eu lembro de uma vez, quando uma vizinha elogiou como eu tinha crescido. Minha mãe abriu um sorriso orgulhoso, mas eu soltei, na frente de todo mundo. Pois é, cresci e pretendo sair dessa vida. Eu vi o rosto dela murchar na mesma hora. Vi a dor nos olhos dela. Mas, ao invés de me sentir culpada, eu fiquei com raiva. Porque parecia que ela queria que eu aceitasse aquela vida para sempre. Eu não queria. Eu queria escapar. O pior foi no aniversário dela. Eu tinha 13 anos. Ela me perguntou, toda esperançosa: "Filha, você lembrou que hoje é meu aniversário?" Eu respondi com frieza: "Aniversário é para quem tem motivo para comemorar. O
que você fez da vida para comemorar? Eu vi as lágrimas nos olhos dela, mesmo que ela tentasse esconder. E até hoje, quando eu lembro disso, sinto um nó na garganta. Naquele momento, eu não percebia o quanto eu estava machucando a pessoa que mais me amava no mundo. Eu só via a minha própria dor, a minha própria vergonha. Mas sabe o que doía ainda mais? Era a culpa que vinha depois. Quando eu deitava na cama, sozinha, eu lembrava do olhar da minha mãe. Lembrava das mãos dela calejadas, do jeito como ela sempre fazia tudo por mim, mesmo depois de eu tratá-la mal. E eu pensava, por que eu sou assim? Por que eu não consigo ser uma filha melhor? Mas no dia seguinte, quando eu voltava para a escola, tudo recomeçava. A vergonha, a comparação, a raiva. Era como um ciclo sem fim. Eu era só uma menina, tentando encontrar meu lugar no mundo que dizia o tempo todo que eu não era suficiente. E no meio desse turbilhão, a pessoa que mais sofreu foi a minha mãe. A pessoa que só queria me dar um futuro melhor acabou se tornando alvo da minha revolta. E isso é uma dor que até hoje eu carrego comigo, porque sei que nunca vou conseguir devolver tudo o que ela fez por mim. Quando eu lembro da minha infância, a primeira coisa que me vem à cabeça não são brincadeiras, nem risadas, nem momentos de alegria como a maioria das pessoas descreve. O que me vem é a sensação de estar sempre fora do lugar, como se eu tivesse sido colocada num palco errado, diante de um público que não queria me ver ali. Tudo começou quando eu ganhei aquela bolsa de estudos na escola particular. Muita gente dizia que era uma bênção, uma oportunidade de ouro, mas para mim foi como se tivesse aberto uma ferida que nunca mais cicatrizou. No começo eu até achei que ia ser incrível. Eu era só uma menina de 10 anos, cheia de sonhos, e a ideia de estudar numa escola chique me enchia de orgulho. Eu acreditava que aquilo ia mudar minha vida, que dali eu sairia diferente. Mas bastou pisar naquele portão para eu perceber que eu era diferente sim, só que não da forma que eu queria. As outras crianças tinham roupas novas todo dia, tênis que brilhavam, mochilas caras, lancheiras cheias de suco de caixinha importado e biscoitos recheados que eu só via em comercial. Eu chegava com a mochila usada, a lancheira simples, e um pão com margarina embrulhado em papel alumínio. E não é que eu não gostasse do pão que minha mãe preparava, mas quando eu via as meninas abrindo seus lanches cheios de opções, eu sentia uma vergonha que me queimava por dentro. E o pior não era só o lanche. Era ver a diferença em tudo. Quando chegava a hora do recreio, os colegas falavam das viagens de férias, das casas na praia, dos presentes que ganhavam sem data especial. Eu ouvia calada, rindo de vez em quando só para não parecer deslocada. Mas, por dentro, eu gritava: por que comigo não é assim? Por que eu não posso ter tudo isso também? Minha mãe fazia o possível para me animar. Ela dizia: filha, aproveita essa chance. Você tem que estudar e mostrar que pode ser alguém na vida. Eu sei que ela falava com o coração, mas cada palavra soava como um peso. Porque, no fundo, eu não queria apenas ser alguém. Eu queria ser como eles. Eu queria não ser notada pela diferença. Foi nesse momento que comecei a sentir uma mistura perigosa. Orgulho da minha mãe pelo esforço que fazia, mas ao mesmo tempo vergonha por ela não se parecer com as mães dos outros. Eu odiava sentir isso, mas era mais forte que eu. Quando ela ia me buscar usando aquele uniforme de faxina, meu peito ardia. Eu via os outros pais bem vestidos, cheirando a perfume caro, falando de negócios, e a minha mãe parada no portão com o uniforme manchado de produto de limpeza. Ela me sorria, e eu virava o rosto, porque não queria que os colegas percebessem. Eu lembro de um dia específico, quando eu tinha 12 anos. Eu pedi para ela não ir mais de uniforme. Falei que era vergonhoso. A palavra saiu sem que eu tivesse planejado, mas eu vi nos olhos dela como aquilo a feriu. Ela não falou nada, só assentiu e depois passou a trocar de roupa às pressas antes de me buscar. Só que eu sabia que isso complicava o trabalho dela. Às vezes ela chegava atrasada nas casas das patroas. Às vezes até perdia serviço por minha causa. Eu percebia, mas não tinha coragem de admitir que aquela cobrança vinha da minha insegurança, do meu medo de ser rejeitada pelos outros. Aos 13 anos, a situação ficou ainda mais difícil. Eu já não me via mais como parte da minha própria casa. Eu queria distância de tudo o que me lembrava da nossa realidade. Comecei a mentir sobre nós. Quando as colegas perguntavam onde eu morava, eu inventava histórias.
Dizia que tinha passado o fim de semana na chácara da família, que nossa casa tinha piscina, que minha mãe era enfermeira. Eu me agarrava nessas mentiras como se fossem uma ponte para atravessar o abismo da diferença. Minha mãe descobriu algumas dessas mentiras, e quando me confrontou, eu disse que tinha vergonha. Foi cruel, eu sei. Mas, na minha cabeça, era a única forma de sobreviver. Eu acreditava que, se dissesse a verdade, ninguém ia querer ser meu amigo. E talvez eu estivesse certa, porque a escola inteira parecia girar em torno de status, dinheiro e aparência. Com o tempo, comecei a tratar minha mãe como se fosse invisível. Eu não fazia isso porque deixei de amá-la, mas porque achava que, se me afastasse dela, talvez eu conseguisse me aproximar mais daquele mundo ao qual eu tanto queria pertencer. Eu chegava da escola e pedia coisas de forma ríspida. Mãe, esquenta minha comida. Ou, passa essa roupa para mim. Não era ingratidão pura, era quase um instinto de sobrevivência, como se me aproximar demais dela fosse me afundar ainda mais no rótulo de pobre, de diferente, de deslocada. Só que nada disso realmente funcionava. Eu continuava sendo a menina da bolsa, a filha da faxineira. Nenhuma mentira, nenhuma distância mudava isso. Eu percebia, mas não sabia como lidar. Então me tornava cada vez mais dura com ela, como se descontar nela fosse mais fácil do que admitir minha própria dor. O dia do aniversário dela, quando eu disse que ela não tinha motivo para comemorar, foi um reflexo disso. Eu não falei porque acreditava de verdade, eu falei porque estava cheia de raiva de mim mesma, de não conseguir ser aceita, de não ter a vida que eu achava que merecia. Só que, naquele momento, eu não percebia o tamanho do machucado que eu estava causando no coração da minha mãe. Eu só queria afastar de mim qualquer lembrança daquilo que me fazia sentir menor. E a cada vez que eu a machucava com palavras duras, uma parte de mim também se despedaçava. Mas eu escondia. Eu fingia que estava tudo bem, que eu era forte, que nada me atingia. Porque, naquela idade, eu achava que assumir fraqueza era a pior vergonha de todas. Com o passar dos anos, aquela sensação de não pertencer foi crescendo dentro de mim como uma sombra. Eu tinha 14 anos e parecia viver numa corda bamba. De um lado, a minha casa simples, com paredes descascadas, cheiro de feijão cozinhando, roupa estendida no varal improvisado. Do outro lado, a escola luxuosa, corredores impecáveis, armários coloridos, alunos que desfilavam roupas de marca como se fosse uniforme não oficial. Eu não me encaixava em lugar nenhum. Na minha casa, eu já não sabia como agir. Quando olhava para minha mãe, eu sentia uma mistura de amor e culpa. Eu sabia que ela se sacrificava todos os dias para me dar aquela oportunidade. Eu via as mãos dela cheias de rachaduras por causa dos produtos de limpeza, via o corpo cansado chegando tarde da noite, e mesmo assim eu não conseguia simplesmente abraçá-la e dizer obrigada. Era como se algo em mim bloqueasse esse gesto. Eu queria ser diferente, queria que ela também fosse diferente, e essa insatisfação constante virava um abismo entre nós duas. Na escola, a situação não era melhor. Apesar de eu tentar esconder a minha origem, as diferenças apareciam em cada detalhe. Eu não tinha dinheiro para participar de todas as festas de aniversário em buffets luxuosos. Quando conseguia ir, ficava sem saber o que vestir. Lembro de uma vez em que fui com uma blusinha simples e uma saia que já estava curta demais porque tinha crescido. Passei a festa inteira encostada num canto, ouvindo risadinhas abafadas e comentários maldosos sobre a minha roupa. Eu fingi que não ligava, mas por dentro senti vontade de desaparecer. Esses momentos iam se acumulando, e eu acabava levando toda a frustração para dentro de casa. O lugar onde eu deveria me sentir segura virava cenário das minhas explosões. Se minha mãe perguntava como tinha sido o dia, eu respondia atravessado. Se ela tentava conversar sobre o futuro, eu cortava o assunto dizendo que ela não entendia nada. Era cruel, eu sei, mas era a forma que eu encontrava de soltar a raiva que me consumia. Eu lembro bem de uma tarde em que cheguei da escola particularmente irritada. Algumas colegas tinham combinado de viajar juntas no feriado. Iriam para uma praia que eu só conhecia de ouvir falar. Eu não fui convidada, e ainda tive que ouvir a conversa inteira, com elas descrevendo detalhes da viagem, as roupas de banho que compraram, os hotéis. Quando cheguei em casa, minha mãe estava animada porque tinha conseguido um bico extra.
algo que daria um pouco mais de dinheiro no fim do mês. Ela me contou sorrindo, achando que me alegraria. Mas, em vez disso, eu explodi. Falei que não adiantava nada, que nunca ia ser suficiente, que não adiantava ela se matar de trabalhar porque nossa vida continuava miserável. Assim que as palavras saíram da minha boca, eu vi o brilho nos olhos dela se apagar. Foi como se eu tivesse apagado a última chama de alegria que ela guardava para si mesma. Eu queria pedir desculpas, mas não consegui. Orgulho, raiva, vergonha. Tudo se misturava dentro de mim, e eu escolhia o silêncio, porque o silêncio parecia menos doloroso do que admitir que eu estava errada. Quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia pressionada por todos os lados. Os professores esperavam que eu fosse uma aluna exemplar, afinal, eu tinha ganhado uma bolsa. Eu sentia que precisava provar meu valor a cada prova, a cada redação. Em casa, minha mãe esperava que eu fosse grata, que entendesse seus sacrifícios. Mas eu não conseguia corresponder a nada disso. Eu estava cansada, exausta de tentar ser alguém que eu não era. E foi aí que eu comecei a me isolar. Passei a evitar os colegas, inventava desculpas para não ir às festas, passava o recreio sozinha muitas vezes. Eu dizia a mim mesma que preferia estar só, mas, na verdade, eu tinha medo de ser rejeitada mais uma vez. E quando estava em casa, me trancava no quarto, fingia que tinha lição demais para fazer, só para não ter que olhar nos olhos da minha mãe. Um dia, já quase no fim do ensino fundamental, eu ouvi sem querer uma conversa entre ela e uma vizinha. Minha mãe dizia, com orgulho na voz, que tinha certeza de que eu ia ser alguém na vida, que todo o esforço valeria a pena. A vizinha respondeu que eu já estava muito diferente, que parecia ter vergonha dela. Eu fiquei escondida atrás da porta, ouvindo tudo, e senti meu rosto queimar. Não porque era mentira, mas porque era verdade. Eu tinha vergonha dela, e aquilo me destruía por dentro. Depois dessa noite, passei horas olhando pro teto sem conseguir dormir. Eu me perguntava por que eu não conseguia simplesmente ser grata. Por que eu não conseguia abraçá-la e dizer que a amava. Por que eu precisava erguer essa barreira entre nós. A resposta nunca vinha. O que vinha era uma sensação sufocante de que eu estava perdida, de que não pertencia a lugar nenhum. Na escola, eu era a menina da bolsa, a filha da faxineira. Em casa, eu era a filha ingrata, a menina que não reconhecia os sacrifícios da mãe. Eu não era nem uma coisa, nem outra. Era só um vazio. E foi nesse vazio que comecei a tomar decisões das quais me arrependo até hoje. Eu queria preencher a falta de pertencimento com algo, qualquer coisa. Comecei a me aproximar de pessoas que me davam atenção não pelo que eu tinha, mas pelo que eu fingia ser. Eram colegas que gostavam das minhas mentiras, que me achavam interessante porque eu inventava histórias sobre uma vida que não era minha. Eu alimentava aquelas mentiras como se fossem meu oxigênio, e cada vez me afundava mais nesse mundo inventado. Só que, quanto mais eu mentia para os outros, mais eu me distanciava da minha mãe. Porque a presença dela era o lembrete constante da verdade que eu estava tentando apagar. E, em vez de encarar isso de frente, eu escolhia me afastar. Escolhia tratar ela com frieza. Escolhia machucá-la com palavras que, na realidade, refletiam as feridas que estavam dentro de mim mesma. Asterisco. Quando entrei no ensino médio, parecia que um novo mundo tinha se aberto diante de mim. Os colegas agora eram mais velhos, alguns já dirigiam, falavam de viagens internacionais, de intercâmbios, de coisas que eu nem imaginava ser possível para alguém como eu. E, de repente, aquela diferença que já existia antes se tornou um abismo ainda maior. Eu não era apenas a menina da bolsa, eu era a menina pobre, aquela que todo mundo sabia que não tinha o mesmo padrão de vida. No início, eu tentava esconder, fazia de tudo para parecer normal. Inventava histórias sobre lugares onde nunca tinha ido, fingia conhecer restaurantes caros, dizia que meu pai era empresário, quando na verdade ele nem fazia parte da minha vida. E quanto mais eu inventava, mais presa eu ficava naquelas mentiras. Era como viver em dois mundos, um mundo falso, onde eu era alguém que não existia, e o mundo real, onde eu morava numa casa simples com minha mãe, que trabalhava de sol a sol para sustentar a gente. Minha mãe, coitada, não fazia ideia do quanto eu estava me perdendo. Para ela, eu só estava crescendo, passando por fases.
Ela se orgulhava de eu estudar em uma escola de elite e dizia que aquilo abriria portas. Só que, na prática, aquilo estava me fechando cada vez mais dentro de mim mesma. Eu já não falava com ela sobre nada. Se antes eu respondia atravessado, agora eu simplesmente não respondia. Me trancava no quarto. Passava horas nas redes sociais invejando as vidas perfeitas das minhas colegas. E, claro, quando a gente está nesse estado, sempre aparecem pessoas que parecem estender a mão, mas que na verdade só nos empurram ainda mais profundo do poço. Foi nessa época que comecei a andar com um grupo que não se importava com quem eu era ou de onde eu vinha. Eles me aceitavam do jeito que eu fingia ser. E isso bastava para mim. A gente matava a aula, passava horas na rua, falava mal dos professores, zombava de quem estudava de verdade. Eu sabia que estava decepcionando minha mãe, mas a sensação de pertencimento que eu tinha com eles era viciante. Lembro de uma noite em que cheguei em casa quase 11 da noite, depois de passar o dia todo fugindo das minhas responsabilidades. Minha mãe estava na sala, com os olhos vermelhos de preocupação. Ela perguntou onde eu estava, porque não atendia o celular. Eu, em vez de responder com sinceridade, gritei com ela. Disse que ela era sufocante, que me envergonhava, que eu não aguentava mais viver daquela forma. Foi uma das primeiras vezes em que eu vi lágrimas caírem dos olhos dela por minha causa. Mas, mesmo assim, eu não parei. Ao contrário, usei aquilo como munição. Disse que não aguentava mais ser a filha da faxineira. Essas palavras saíram da minha boca como facadas. No fundo, eu não queria dizer aquilo. No fundo, eu amava minha mãe. Mas o orgulho e a raiva eram mais fortes. Era mais fácil culpar ela pela minha dor do que admitir que o problema estava dentro de mim. Eu via nos olhos dela a dor de ouvir aquilo, mas também via uma paciência que me deixava ainda mais irritada. Era como se ela tivesse fé em mim, uma fé que eu mesma não tinha. Com o tempo, as brigas ficaram cada vez mais frequentes. Eu chegava tarde, não ajudava em casa, respondia mal a qualquer pergunta. Minha mãe tentava manter o diálogo, tentava me lembrar do quanto ela se sacrificava, mas eu não queria ouvir. Cada palavra dela parecia um lembrete da vida que eu tinha e queria esquecer. Então eu me afastava mais, como se distância fosse sinônimo de liberdade. Só que essa liberdade era uma prisão disfarçada. Eu não percebia, mas estava cada vez mais dependente da aceitação dos outros. Se eles me elogiassem, eu me sentia viva. Se me criticavam, eu desmoronava. Minha autoestima estava nas mãos de pessoas que mal se importavam comigo. E, quando eu chegava em casa, descontava tudo na minha mãe, como se ela fosse a culpada. Um dia, ela descobriu que eu tinha mentido sobre a escola. Eu disse que ia estudar na casa de uma amiga, mas na verdade tinha passado a tarde num shopping, tentando me encaixar num grupo que nem lembrava da minha existência no dia seguinte. Quando ela confrontou, eu fui cruel. Disse que ela não tinha moral para me cobrar nada, que ela não entendia a vida que eu queria viver, que ela só sabia limpar chão e que eu não queria esse destino para mim. Eu nunca vou esquecer o silêncio que ficou depois disso. Ela não gritou, não discutiu. Apenas se virou e entrou no quarto, fechando a porta devagar. Eu fiquei sozinha na sala, com o coração disparado, sentindo uma mistura de raiva e arrependimento. Mas, em vez de pedir desculpa, me tranquei no meu quarto e chorei sozinha, porque meu orgulho não deixava admitir que eu estava errada. Essa fase foi, sem dúvida, uma das mais escuras da minha vida. Eu me afastava de tudo que importava, fingindo que estava conquistando liberdade, quando na verdade estava perdendo a pessoa que mais me amava no mundo. Mas eu só fui perceber isso muito tempo depois. Naquele momento, eu só via minha mãe como reflexo daquilo que eu não queria ser. E, para me distanciar dessa imagem, eu não percebia que estava machucando justamente a única pessoa que realmente se importava comigo. E, mesmo assim, mesmo me tratando daquele jeito, minha mãe não desistia de mim. Ela continuava trabalhando, continuava acreditando que eu tinha futuro, continuava me esperando acordada quando eu chegava tarde. Eu achava isso irritante, sufocante. Hoje eu sei que era amor. Naquele tempo, eu só conseguia ver como mais uma prisão. O que eu não sabia era que cada escolha errada que eu fazia estava me levando para um caminho sem volta. Um caminho que me faria entender,
da forma mais dura possível, o valor que minha mãe tinha na minha vida. Os anos foram passando e, quando percebi, já estava quase terminando o ensino médio. Mas, em vez de estar mais próxima da minha mãe ou mais madura, eu me sentia cada vez mais perdida. As mentiras tinham virado rotina, as fugas de casa eram frequentes e os estudos já não eram prioridade. Eu vivia para manter uma imagem que não era minha, tentando agradar pessoas que nunca estariam lá por mim de verdade. E foi justamente nessa fase que eu comecei a sentir o peso das consequências. No começo, parecia tudo divertido, tudo novidade. Mas, pouco a pouco, o castelo de ilusões começou a ruir. Minhas notas despencaram, os professores já não me viam com bons olhos, e até os amigos que eu achava que nunca me abandonariam começaram a se afastar. Bastou uma situação ruim para eu perceber que aquelas amizades não eram sólidas como eu pensava. Lembro de um dia em que fui convidada para uma festa de aniversário de uma colega que era super popular. Para mim, aquilo era quase um troféu. A prova de que eu estava finalmente sendo aceita. Passei horas escolhendo a roupa, me arrumando, tentando parecer alguém que eu não era. Só que, quando cheguei lá, percebi que eu não era convidada de verdade. Alguém tinha me levado por conveniência, e não demorou para eu ser deixada de lado, como se fosse invisível. Aquela noite foi uma das mais humilhantes da minha vida. Eu voltei para casa chorando, com a maquiagem borrada, me sentindo um lixo. Minha mãe estava acordada, claro. Eu tentei esconder o rosto, tentei passar direto, mas ela percebeu. Perguntou o que tinha acontecido, e eu, como sempre, descarreguei nela. Disse que ela não entendia nada, que eu não precisava da pena dela. Mas, por dentro, tudo que eu queria era um abraço, um colo, uma palavra de conforto. Só que o orgulho ainda era maior. Eu preferia sofrer sozinha do que admitir que precisava dela. E foi assim, acumulando pequenas quedas, que eu cheguei ao fundo do poço. Não foi de uma vez só, foi aos poucos, como uma corda se desgastando até arrebentar. Primeiro, a escola. Eu acabei reprovando um ano, algo que me encheu de vergonha. Enquanto minhas colegas avançavam, eu fiquei para trás. Depois, o grupo de amigos. Um a um, eles foram se afastando, até eu perceber que ninguém estava realmente comigo. E, por fim, a relação com minha mãe. Já não existia diálogo, só silêncio e portas batendo. Eu me sentia sozinha, perdida. Às vezes olhava para minha mãe e sentia uma raiva inexplicável, como se fosse culpa dela eu estar naquela situação. Mas, ao mesmo tempo, havia uma dor dentro de mim que me dizia o contrário, que a culpa era minha, que eu tinha afastado a única pessoa que realmente se importava comigo. Essa dualidade me consumia todos os dias. Foi nessa fase que comecei a trabalhar em bicos, tentando ganhar meu próprio dinheiro. Queria provar que podia ser independente, mas a verdade é que mal conseguia me sustentar. Os empregos eram duros, mal pagos, e eu sempre voltava para casa exausta, sem nada para mostrar além de um corpo cansado e uma mente cheia de dúvidas. E, cada vez que eu via minha mãe chegando do trabalho dela, com o mesmo cansaço, mas ainda assim com um sorriso, me dava uma pontada de arrependimento. Um dia, tive uma briga terrível com ela. Eu estava atrasada para sair com um rapaz que conheci, alguém que eu achava que seria a resposta para minha solidão. Minha mãe tentou me aconselhar, disse que eu deveria ter cuidado, que certas escolhas podiam marcar a vida inteira. Eu, como sempre, não quis ouvir. Gritei com ela, disse que ela não sabia nada de relacionamentos, que ela era sozinha porque ninguém nunca quis ficar com uma mulher como ela. Eu disse isso. E, no exato momento em que as palavras saíram da minha boca, eu vi o rosto dela se despedaçar. Aquela noite foi um divisor de águas. O rapaz não apareceu, me deixou esperando sozinha. Voltei para casa sentindo o peso de todas as minhas decisões erradas. Quando cheguei, minha mãe não estava na sala. Ela tinha ido dormir, mas pela primeira vez não me deixou comida pronta na mesa, não me esperou acordada. O vazio da casa foi como um soco no estômago. Eu sentei na cozinha escura e chorei como nunca tinha chorado antes. Ali, sozinha, percebi que estava perdendo minha mãe de verdade. Não porque ela tinha desistido de mim, mas porque eu estava afastando ela cada vez mais. E, pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Medo de que, quando eu finalmente acordasse, fosse tarde demais. Os dias seguintes foram estranhos.
Minha mãe estava diferente, mais distante. Ela já não insistia tanto em conversar. Não tentava arrancar respostas de mim. Apenas seguia a vida, cuidando da casa, do trabalho, mas sem me pressionar. E, sabe o que aconteceu? Eu comecei a sentir falta até das broncas dela. O silêncio dela doía mais do que qualquer grito. Foi nesse período que comecei a refletir, mesmo sem querer. Lembrei de quando era criança, de quando ela me levava para a escola pela mão, de quando ficava acordada a noite inteira se eu tinha febre, de quando abria mão de tudo para me dar um pouco mais de conforto. E pensei, como eu pude transformar tanto amor em motivo de vergonha? Como eu pude humilhar alguém que só queria o meu bem? Essas perguntas começaram a me perseguir. Eu não tinha respostas, só arrependimento. E, quanto mais eu pensava, mais me dava conta de que a vida não perdoa. O tempo não volta. A cada palavra dura, a cada noite que eu escolhi me afastar dela, era uma parte da nossa relação que eu destruía. Mas, por mais que doesse, aquela fase foi necessária. Foi preciso perder quase tudo para começar a enxergar o valor daquilo que eu sempre tive. Eu não sabia ainda como pedir perdão, não sabia como me reconciliar com minha mãe, mas pela primeira vez eu queria. Eu queria consertar. Eu queria voltar a ser a filha que ela merecia. E foi nesse desejo, ainda tímido e cheio de medo, que começou a nascer em mim a primeira centelha de mudança. Eu não sabia como, não sabia quando, mas algo dentro de mim dizia que não dava mais para continuar do jeito que estava. Porque, se eu continuasse, não só perderia minha mãe, perderia a mim mesma. Depois daquela noite em que percebi que o silêncio da minha mãe doía mais do que qualquer bronca, comecei a olhar para a vida de outra forma. Não foi como virar uma chave de uma hora para outra, mas, dentro de mim, havia um peso diferente. Eu acordava, olhava para ela indo para o trabalho, para o jeito como ela se arrumava mesmo cansada, e sentia um nó na garganta. Eu queria falar, queria pedir desculpas, mas as palavras não saíam. Foram dias de pura batalha interna. Eu ensaiava mentalmente: mãe, me perdoa, mãe, eu errei, mãe, eu sinto sua falta. Mas, na hora de abrir a boca, o orgulho falava mais alto. Era como se eu tivesse medo da reação dela, medo de ela não me perdoar, medo de descobrir que talvez eu tivesse passado do limite. Mesmo assim, as coisas começaram a mudar em pequenos detalhes. Um dia, cheguei em casa e percebi que ela estava lavando roupa, cansada. Normalmente eu passaria direto, fingindo não ver. Mas, naquele dia, sem dizer nada, fui até ela e comecei a ajudar. Ela me olhou surpresa, como se não acreditasse no que estava vendo, mas não disse nada. Ficamos lado a lado, em silêncio, lavando roupa. Para mim, aquele gesto simples foi como um grito: eu ainda me importo. Em outro dia, ela chegou tarde do trabalho, e eu já tinha feito arroz e feijão. Não ficou perfeito, mas quando ela viu a comida pronta, pude ver uma sombra de sorriso nos olhos dela. Não era como antes, ainda havia distância, mas eu sabia que, aos poucos, alguma coisa estava mudando. Foi também nesse período que comecei a refletir sobre meu futuro. Até então, eu vivia de improviso, sem pensar no amanhã. Mas, vendo minha mãe todos os dias batalhando, pensei: se ela conseguiu sustentar tudo sozinha, por que eu não posso pelo menos tentar ser alguém melhor? Decidi voltar a estudar com seriedade. Pedi ajuda para um professor, e pela primeira vez em anos, eu me senti focada. Ainda assim, a relação com minha mãe não era fácil. Havia dias em que a gente se esbarrava na cozinha e parecia que cada palavra poderia virar uma briga. O passado ainda estava ali, entre nós, como um fantasma. Eu sentia vontade de chorar cada vez que lembrava das coisas horríveis que tinha dito a ela, especialmente aquela frase cruel sobre ninguém querer ficar com uma mulher como ela. Essa lembrança me atormentava. Às vezes, eu ficava sozinha no quarto repetindo mentalmente: por que eu disse aquilo? Por que eu machuquei tanto quem só queria me amar? Eu sabia que pedir perdão não apagaria tudo, mas também sabia que era o único caminho. Então, um dia, criei coragem. Estávamos jantando, a televisão ligada, aquele clima meio morno. Eu respirei fundo e disse: mãe, eu queria falar uma coisa. Ela me olhou, surpresa, esperando. Eu tremia. Eu sei que eu errei muito com você. Sei que disse coisas que nunca deveria ter dito. Sei que te magoei.
Eu só queria pedir: me perdoa. O silêncio que veio depois parecia eterno. Ela me encarou, e por um instante pensei que fosse me virar as costas. Mas então ela respirou fundo e disse: Filha, eu nunca deixei de te amar. Eu só me afastei porque não aguentava mais sofrer. Naquele momento, chorei como uma criança. Ela me abraçou, e foi como se anos de distância se dissolvessem naquele gesto. Claro, não estava tudo resolvido. Perdão não apaga as feridas de um dia pro outro, mas aquele abraço foi o primeiro passo. Depois disso, as coisas começaram a se ajeitar. Não era fácil, eu ainda escorregava. Às vezes, caía em velhos hábitos, respondia atravessado, me fechava. Mas, diferente de antes, eu tinha consciência. Eu sabia que precisava mudar. Eu queria mudar. Comecei a passar mais tempo em casa, ajudando nas tarefas, conversando mais com ela. Descobri histórias da infância dela que eu nunca tinha ouvido. Descobri o quanto ela tinha renunciado por minha causa, quantos sonhos tinha deixado para trás só para me dar o mínimo. Cada palavra dela era como uma facada no meu coração, porque mostrava o tamanho do meu egoísmo durante todos aqueles anos. Foi nesse período que também percebi como ela era forte. Enquanto eu desmoronava diante de qualquer problema, ela tinha atravessado tempestades inteiras sem perder a dignidade. Eu passei a admirá-la de um jeito novo. Não como a mãe chata que só atrapalhava minha vida, mas como a mulher incrível que ela sempre foi. E, mesmo com todo esse processo de cura, ainda havia dias difíceis. Houve momentos em que eu quase desisti, em que pensei que talvez nunca fossemos ter uma relação saudável de novo. Mas então eu lembrava daquele abraço depois do perdão. Lembrava do olhar dela dizendo sem palavras que ainda acreditava em mim. E isso me dava forças para continuar. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi quando passei numa prova que eu nem acreditava que conseguiria. Quando cheguei em casa com a notícia, minha mãe sorriu de um jeito que eu não via há muito tempo. Ela me abraçou forte e disse: Eu sempre soube que você podia, só faltava você acreditar. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração. Foi a prova de que, apesar de tudo, ela nunca tinha desistido de mim de verdade. Com o tempo, percebi que o maior desafio não era reconquistar minha mãe. Era me reconquistar. Era olhar no espelho e enxergar alguém que não se envergonhava mais das próprias escolhas, mas que aprendia com elas. Minha mãe foi o pilar que me sustentou quando eu mesma não acreditava mais em nada. E é por isso que eu digo, se eu tivesse entendido antes, se eu tivesse ouvido mais e falado menos, teria poupado nós duas de tantas dores. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que essa caminhada foi necessária. Foi através dela que aprendi o verdadeiro valor da minha mãe. Foi através dela que descobri que amor de mãe não tem limite, não tem condição, não tem fim. Aos poucos, fomos nos reencontrando, mãe e filha, não mais como inimigas dentro da mesma casa, mas como duas mulheres que se amam, que se respeitam e que, apesar de todas as feridas, escolheram recomeçar. Hoje, quando olho para trás, sinto como se tivesse vivido várias vidas dentro de uma só. Parece que aquela menina rebelde, cheia de rancor, que só sabia atacar a própria mãe, ficou em outro mundo, distante. Mas, ao mesmo tempo, ainda dói lembrar. Dói porque eu sei o quanto a feri. Sei que muitas vezes minha mãe chorou em silêncio por minha causa, e isso é algo que nunca vou conseguir apagar. Mas se tem uma coisa que aprendi é que não existe passado que não possa ser ressignificado. Não dá para apagar, mas dá para transformar em aprendizado, em força. E foi isso que eu decidi fazer. Depois que pedi perdão à minha mãe, nossa relação foi se reconstruindo como um quebra-cabeça. Peça por peça, com paciência, com tropeços, mas também com muitos momentos lindos. Hoje consigo ver que, mesmo quando parecia que ela tinha desistido de mim, no fundo, ela só estava tentando se proteger. E quando finalmente deixei o orgulho de lado e fui em direção a ela, percebi que os braços dela sempre estiveram abertos. Voltar a estudar foi uma das melhores decisões que tomei. Minha mãe me acompanhou de perto, vibrando com cada pequena conquista, como se fosse dela também. E, de certa forma, era mesmo. Porque sem ela, eu não teria encontrado forças. Sem o exemplo dela, eu não teria entendido que a vida não se trata apenas de sobreviver, mas de lutar por algo maior. Aos poucos, comecei a conquistar coisas que antes pareciam impossíveis.
Lembro do primeiro emprego, ainda simples, mas que me encheu de orgulho porque sabia que estava ajudando em casa. Lembro do sorriso da minha mãe quando lhe entreguei o primeiro salário. Ela não quis aceitar, disse que o dinheiro era meu, mas insisti. Porque, para mim, aquele gesto era prova de que eu estava crescendo, de que finalmente estava entendendo o valor do esforço.